Um poema pode pintar uma paisagem, mas o que se esconde por detrás de uma paisagem? O que esconde é a chuva de caju. É isso que você vai ver no poema do dia. Como te chamas, pequena chuva inconstante e breve? Como te chamas, dize, chuva simples e leve? Teresa, Maria? Entra, invade a casa, molha o chão, molha a mesa e os livros. Sei de onde vens, sei por onde andaste. Vens dos subúrbios distantes, dos sítios aromáticos, onde as mangueiras florescem, onde há cajus e mangabas, onde os coqueiros se aprumam nos baldes dos viveiros, e em noites de lua cheia passam rondando os maruins. Lama viva, espírito do ar noturno do mangue, invade a casa, molha o chão. Muito me agrada a tua companhia, porque eu te quero muito bem, doce chuva. Quer te chames Teresa ou Maria. Chuva de Caju é um poema do poeta pernambucano Joaquim Cardoso. Esse poema consta de 1936, mas apareceu em livro apenas alguns anos depois. O poema é uma brincadeira com um fenômeno da natureza. No fundo, esse poema está falando da chuva de caju, que é uma chuva que acontece no verão, é uma chuva muito breve, efêmera, só que tem uma brincadeira aqui. Na verdade, a chuva de caju, ela se personifica. A personificação é um recurso muito famoso e praticado em poesia. O que vai acontecer aqui é que a chuva toma forma de uma mulher. Ou melhor, a chuva tomaria a forma de uma possível mulher, inclusive não se sabe o nome dessa mulher. Como te chamas, pequena chuva, inconstante e breve? Como te chamas, dize, chuva simples e leve? Teresa? Maria? Então, logo de começo, a gente vai ter um poema de um caráter interrogativo, que quer saber da chuva, para quem, no fundo, o próprio eu se dirige no poema, e pergunta, é Teresa ou é Maria? A sensação que aí ocorre é de que a chuva de caju, que é uma chuva breve e refrescante, ela desorganiza a rotina desse poeta, dessa pessoa. Porque imagina-se uma casa, porque há um ambiente doméstico aqui retratado. E quando a chuva chega, ela molha a mesa e os livros. Sei de onde vens, por onde andaste. Vens dos subúrbios distantes, dos sítios aromáticos, onde as mangueiras florescem, onde há cajus e mangabas, onde os coqueiros se aprumam nos baldes dos viveiros e em noites de lua cheia passam rondando os maruins. Essa é uma parte que a gente poderia qualificar, em princípio, de pitoresca. Pitoresco é um tipo de retratação artística que lembra a pintura. Não é à toa que uma grande tradição da poesia é aquela tradição que diz que a poesia é que nem a pintura, só que uma pintura feita por palavras. O clima pitoresco foi muito feito por determinados poetas, escritores, escritoras, e talvez a representação mais famosa que a gente tenha na poesia brasileira desse tipo de poesia pitoresca é a Canção do Exílio, do Gonçalves Dias, que vai basicamente falar do Brasil como uma terra em que se tem palmeiras e onde canta o sabiá. A poesia de Joaquim Cardoso, ela é fortemente ligada à paisagem pernambucana, assim como isso está em outros poetas, como Manuel Bandeira, João Cabral de Melo Neto, entre outros. Uma série de poemas do Joaquim Cardoso vão retratar a paisagem de Pernambuco, a paisagem do Recife. Se a gente olhar os poemas, os títulos dos poemas de Joaquim Cardoso, a gente vai ver que existe uma grande paisagem sendo pintada. E veja que Joaquim Cardoso foi engenheiro. Talvez para ele fosse sempre importante observar as formas do mundo físico, do mundo exterior. Um poema do Joaquim se chama Velhas Ruas, outro se chama Olinda, Tarde no Recife. Um outro poema vai falar dos cajueiros.
Cajueiro de Setembro, Recife de Outubro, Recife Morto. A lista continua. A poesia do Joaquim Cardoso, bebendo dessa tradição paisagística, ela vai, de certa maneira, pintar a paisagem. Agora, a pintura de uma paisagem se dá de uma maneira emocional, porque, afinal de contas, o poeta não usa tinta, não usa cor, mas ele usa palavras para pintar a paisagem. E daí que, no fundo, o que o poeta, ao ser pitoresco, faz é lidar com uma maneira de representar a paisagem por suas palavras. Em Chuva de Caju, a gente vai vendo a paisagem se fazendo com os elementos naturais, as mangueiras, as frutas, os coqueiros, e de repente aparece a lua cheia. A paisagem é emocional porque ela é percebida não apenas na sua aparência exterior, não de uma maneira fotográfica, por exemplo. E é uma baita ilusão pensar que a fotografia seja de fato uma representação objetiva da realidade. De fato, ela não é. A grande questão que se coloca aqui no poema talvez seja a de que a chuva se personifica, ainda que não saibamos seu nome exato, na forma de uma mulher, de Teresa ou de Maria. Muito me agrada a tua companhia, porque eu te quero muito bem, doce chuva, quer te chames Teresa ou Maria. Um ponto importante também que acaba sendo trabalhado nesse poema é de que existe um paralelo entre a natureza e a mulher. É também uma espécie de lugar comum que a poesia praticou por séculos e séculos, até hoje, na verdade. É muito curioso pensar a obra poética do Joaquim Cardoso, porque, embora bastante conhecido como poeta, muitas vezes se esquece de sua ocupação principal, que era engenheiro. Joaquim Cardoso foi o engenheiro responsável por fazer todos os cálculos, ou pelo menos a maior parte deles, das grandes obras de Brasília. Oscar Niemeyer convidou esse engenheiro para que ele, de fato, conseguisse transformar a abstração formal da arquitetura do Oscar Niemeyer de fato num edifício, né? Então, quer dizer, é muito bonito pensar isso, que foi justamente um engenheiro poeta o responsável por constituir a matemática necessária para sair de um papel, para que, por exemplo, a Catedral de Brasília saísse do papel e, através dos esforços da engenharia, se materializasse na obra física que é. A poesia do Joaquim Cardoso, ela percorre vários estágios, como geralmente se nota num poeta, na obra de um poeta. A gente pode perceber uma fase talvez muito mais lírica, sentimental, até um movimento mais experimental, que vai inclusive colocar questões físicas e matemáticas na poesia. Um dos primeiros poemas que eu li de Joaquim Cardoso foi um soneto. E um soneto que tem por título Soneto de Vidro. E eu leio, para que vocês o conheçam, apenas os 2 últimos tercetos. Mas é basicamente um poema que vai, na própria forma do soneto, colocar a fragilidade da construção poética, porque afinal de contas o soneto é de vidro. Vidro é um material frágil. Nele se ajusta, assim como vertida, onda de anseios vagos e dispersos, que um sopro dual juntasse em verbo e vida. Lendo-o com precaução modesta e ágil, cuidado tenham no seguir seus versos, que este soneto é de matéria frágil. Muito lindo, basicamente isso, muito bonito. O tema da natureza personificada vai atravessar a obra de Cardoso. Segundo Carlos Drummond de Andrade, há um belíssimo poema escrito pelo Joaquim Cardoso que vai falar desse mesmo assunto, de que a natureza ela se personifica, ela se torna mulher. Ao ser perguntado sobre o que distinguiria um grande poeta, assim respondeu Carlos Drummond de Andrade. Se me perguntassem o que distingue o grande poeta, eu responderia: ser capaz de fazer o poema inesquecível.
O poema que adere à nossa vida de sentimento e reflexão, tornando-se coisa nossa pelo uso. Para mim, Joaquim Cardoso, entre os muitos títulos de criador, se destaca por haver escrito o longo e sustentado poema A Nuvem Carolina, que é uma das minhas companhias silenciosas de vida. Esse poema elogiado pelo Drummond, A Nuvem Carolina, vai colocar a seguinte cena, vai pintar a seguinte cena. Um homem que vive num sítio olha para o horizonte e sempre vê uma nuvem cinza. Até que ele vai, se encontra com essa nuvem e começa uma conversa com ela. No alpendre da casa de um antigo sítio, onde morei por longo tempo, longos trabalhos, todas as manhãs eu vinha ver o dia, que sobre as cajazeiras longe amanhecia. Ao lado, ao alto, permaneciam. Entre havia 2 morros de matas virgens coroados. Na abertura desses montes sempre aparecia, na mesma posição, na mesma hora matutina, uma nuvem cor de cinza e leve bruma. Aqui eu falei muito sobre como um poeta ele é multifacetado. Um poeta nunca é a mesma personalidade. Ele pode começar por uma determinada via e terminar numa outra completamente diferente. Um dos pontos que talvez una a poesia de Joaquim Cardoso é a grande preocupação com a relação entre poesia, criação e a natureza. Existe um salto que faz com que a natureza se transforme pela mão do poeta, pela sensibilidade criadora do poeta, do engenheiro, enfim. Só para aproveitar essa ideia da chuva de caju, que na verdade é uma espécie de clichê ou de tópico sempre praticado na poesia e na canção, eu vou trazer 2 exemplos também de 2 pernambucanos que fizeram algo relacionado à chuva de caju. Em Estação da Luz, Alceu Valença, o grande cantor pernambucano, vai falar sobre uma presença que é pressagiada pelos sinais que a natureza dá. Ela virá no verão, com as chuvas de caju. Os flamboyants estão sangrando nessas tardes tão azuis. Então a gente vê também uma coisa parecida, de que a natureza ela coloca sinais que se transmutam numa presença humana. Esse pronome ela aqui também nos sugere que seja a espera, por exemplo, de uma mulher que virá com o verão. Outro representante dessa tradição da chuva lírica de caju é Osman Lins, que na peça Lisbela e o Prisioneiro, temos o personagem que é o prisioneiro da peça, que se chama Leléu, e ele diz o seguinte: o senhor sabe o que eu queria ter, sargento? A força dos touros, o aprumo de um cavalo puro sangue, ser bom e doce para as mulherinhas como as chuvas de caju, que caem de repente no calor mais duro de novembro, e livre, como o vento num pasto muito grande. O poeta olha o mundo, olha a natureza e nela percebe alguma coisa oculta, uma linguagem natural talvez secreta. Se não totalmente secreta, às vezes revelada por aqueles que conseguem saber ou sentir a comunicação da poesia que o próprio mundo, a própria natureza propõe. Se você gostou do vídeo, dê uma curtida, compartilhe ele com seus amigos e até a próxima.